falar um Esta pouquinho sobre o que conferência é será isso, gravada agora. porque apesar de não ser um tema já não tão novo quanto quando eu comecei, ainda tem muita gente que não conhece, não sabe direito, ou pelo menos faz confusão com alguns desses termos. Então, só para ter assim, uma ideia, né, essa parte dessa reconhecimento, o reconhecimento da qualidade, né, dos produtos relacionados à origem, vem de muito tempo. A gente tem relatos até na Bíblia, né, de lugares que ficaram famosos por determinado produto, um vinho de algum lugar, aquilo era valorizado e era buscado, existia um comércio de muito interesse. Lá na época dos romanos já existia essa transação comercial de produtos que vinham com grande renome. E desde aquela época já existia a mesma relação que sustenta a indicação geográfica hoje, que é a existência de um produto de uma determinada origem e uma reputação que geravam então esse atrativo nas relações comerciais entre os diferentes povos, regiões e por aí afora. Então, o que é, na verdade, uma indicação geográfica, né? A indicação geográfica, deixa eu tirar aqui da frente, é o nome geográfico, né, que distingue um produto ou um serviço de outros semelhantes, né, ou parecidos, porque ele apresenta uma característica diferenciada, que pode ser atribuída à sua origem geográfica. E nessa origem geográfica, ele vai expressar ou vai refletir justamente o ambiente daquela região onde ele é obtido ou ele é produzido. E quando a gente fala em termos de uma região ou de um determinado ambiente, a gente está englobando não só a parte dos aspectos do meio físico daquela região, seja, por exemplo, o clima, o tipo de produto que é obtido em determinado lugar, que em outro lugar não é, mas tudo que faz, que tem relação com a obtenção daquele produto, como, por exemplo, os aspectos humanos, né? O saber fazer das pessoas que habitam naquela região, muitas vezes tradições que são passadas de pai para filho. Então, é todo um conjunto de relações ambientais e socioeconômicas que define o que a gente costuma chamar de território. Nos moldes de uma coisa mais estruturada, mais assim regulamentada, ou seja, com amparo de uma legislação, a literatura diz para a gente que os primeiros a utilizarem desse recurso para proteção de alguma coisa foram os portugueses, que já lá em 1756 fizeram uma legislação, foi o Marquês de, como é que chamava? Esqueci o nome do Marquês. Ele é famoso em Portugal, aparentemente um homem muito inteligente, e ele baixou uma legislação que era justamente para proteger o vinho do Porto, que era produzido em Portugal, tinha um apelo, um valor comercial muito grande, elevado, e começou a aparecer vinho do Porto produzido em outros lugares. E aí, para proteger aquele bem, aquele patrimônio, é que ele definiu alguns critérios e baixou uma legislação. E isso, mais ou menos, ainda, hoje em dia, a gente se baseia mais ou menos nos mesmos princípios que o Marquês de Pombal, na época, imaginou que seria importante. Eu era um cara muito inteligente. A gente conhece muitas regiões que são famosas por seus produtos. Os seus produtos trazem junto com eles, né, toda essa fama que está ligada à região onde eles são obtidos. Eu acho que um dos mais importantes é o champanhe, né, que vem de uma região na França, que é a região de Champagne. Inclusive, hoje em dia, no Brasil, a gente não pode falar que produz champanhe ou que vai comprar um champanhe, a gente não pode falar isso.
No Brasil, a gente hoje fala espumantes, porque champanhe são só os vinhos que vêm da região de Champagne, na França. Existe uma proteção através de um acordo internacional que delega direito de vender champanhe, produzir e vender champanhe, ainda que você faça obedecendo todas as normas e as regras que eles usam lá na região de Champagne, nós não podemos utilizar esse nome. Então, a França, só para que vocês tenham uma ideia, a França tem mais de 470 IGs só para vinhos, depois para queijos e outros alimentos, como o camembert, o roquefort. A Espanha e a Itália também possuem produtos muito renomados, que são protegidos mundo afora. Então, você não pode, por exemplo, fazer um queijo parmesão aqui no Brasil, você tem que fazer um queijo com outro tipo de denominação. E por aí afora. Vários exemplos que a gente poderia citar aqui. Como é que isso é regido no âmbito do comércio internacional, né? Como que isso é feito? Então, existe um tratado, existem tratados de longa data, mas o mais recente, que está em vigência, que é o que hoje está regulando tudo isso, é um tratado que tem um nome, a sigla de TRIPS, que foi assinado por 180 e tantos países, inclusive o Brasil, no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E ela faz toda a regulamentação desses direitos e dessa proteção que permite, por exemplo, que a França registre no Brasil o champanhe como somente dela. No caso do Brasil, o nosso marco legal ele é recente, ele foi regulamentado como é que fala? Implementado, né, em 1996, é essa lei que vocês estão vendo aí, o 9.279, e ela tem, dentro dos artigos de 176 a 182, toda a normatização para o uso das indicações geográficas no Brasil. Isso tudo é regido pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o instituto no Brasil que regula não somente signos distintivos, como indicação geográfica, marca coletiva, mas também registro de patentes e marcas. Tudo isso é feito no âmbito do INPI. No caso dos produtos agropecuários, né, que dizem respeito a nós, por exemplo, da cafeicultura, existe ainda uma atuação do MAPA, produto agropecuário, tem uma legislação também própria da Anvisa, toda aquela parte de proteção continua valendo do mesmo jeito. Então, o MAPA tem uma atuação muito grande, muito forte, muito importante também nessa parte da indicação geográfica. Eles têm departamentos lá que tratam apenas disso, em parceria com outras instituições, mas a responsabilidade de receber a solicitação, fazer análise de todo o processo e aprovar ou não uma indicação geográfica é do INPI. A gente imagina que no Brasil, um país tão diverso, né? A gente, só de pensar rapidamente, a gente consegue identificar diversos produtos agropecuários que nós conhecemos e que a gente imagina que tenha as características que seriam necessárias para esse tipo de proteção. E tenho certeza que se a gente pensar aqui, a gente vai falar o queijo canastra, o vinho do Vale dos Vinhedos e outros produtos mais. O Brasil é um país com muita diversidade ambiental e nos produtos que ele oferece ou pode oferecer. E isso vem de encontro, neste momento, a demandas que estão cada vez mais importantes, né? Que seria na agregação de conhecimento científico e tecnológico para transformar essa proteção e esse conhecimento em inovação, que deve, como consequência, mais à frente, né, a partir desse processo, outros processos de desenvolvimento territorial. Por quê? A gente imagina que, ao se fazer todo esse processo de solicitação de um produto de indicação, com indicação geográfica, nós vamos estar abrindo a oportunidade de agregar valor a esse produto.
porque se ele é reconhecido, se ele tem já aquela fama, aquela tradição, possivelmente vai continuar existindo um consumidor interessado em adquirir aquele produto e possivelmente pagar um valor a mais de que um outro produto que não tem aquelas características. Então, existe a possibilidade de agregação de valor que interessa muito, principalmente para nós na cafeicultura. Existem inúmeros benefícios, né, que a gente observa quando se implanta uma indicação geográfica. A gente observa, tem indicações geográficas mais antigas que estão já funcionando há algum tempo, que você consegue identificar que a indicação geográfica, além da agregação de valor do produto em si, que é, vamos dizer, o primeiro objetivo que a gente poderia lembrar assim, elencando os benefícios, ela tem muito a ver com uma característica que é super importante, que é a característica da multifuncionalidade da agricultura. Ou seja, a agricultura não sendo apenas um sistema de produção para obter um determinado produto que vai ser comercializado na parte final daquele processo, daquela cadeia, lá na prateleira, na gôndola de um supermercado. Não, a agricultura é uma coisa muito mais ampla que traz inúmeros benefícios, que não somente a obtenção do produto na fase final do processo produtivo. Objetivos socioeconômicos, objetivo da ocupação territorial, muitos que a gente poderia citar aqui. Entre eles, ligados à IG, a preservação da diversificação da produção. É importante que a gente valorize a diversificação de produtos do nosso país, a melhoria qualitativa dos alimentos, porque existe toda uma regulamentação que vai garantir não apenas a origem, mas a qualidade daquele produto, que tiver o selo da indicação geográfica, acesso a mercados que vão estar mais desejosos de receber aquele produto, de adquirir aquele produto, preservação dos valores culturais, porque, como eu disse, não é só a parte da produção agrícola em si, e do ambiente, mas todo o saber fazer daquelas pessoas que habitam aquele local, a ocupação geográfica, a valorização do território, manutenção do homem no meio do meio rural, com uma coisa que traz para ele um valor a mais, e organização regional, enfim, a gente poderia citar aqui inúmeras características ou benefícios das IGs. E no caso das indicações geográficas no Brasil, o que a gente tem? Nós temos duas modalidades que a gente diz. As duas são consideradas signos distintivos, que tudo isso é englobado como um signo distintivo. Todas as duas são indicações geográficas, mas você pode ter duas modalidades diferentes. A indicação de procedência, que a gente normalmente fala IP, e a denominação de origem, que é a DO, que é mais conhecida na Europa, mais usada, apesar de que na Europa também existe a indicação de procedência ou algo similar. No caso da indicação de procedência, o que ele é? É o nome geográfico que se tornou conhecido como centro de produção, fabricação, extração de um determinado produto, ou, no caso do Brasil, existe a possibilidade ainda de ser a prestação de um determinado serviço específico. A gente tem IGs no Brasil que são de prestação de serviço, é uma coisa interessante. Nos outros países, a tradição é mais ligada aos produtos agropecuários. Na denominação de origem, é a mesma coisa, também é o nome geográfico de uma região, de um local, de um determinado... pode ser até o país como um todo, mas ele designa, no caso, o produto ou serviço que possui determinadas qualidades ou características que estão, assim, intrinsecamente ligados com os aspectos daquele território, com o ambiente, o meio ambiente daquela região. Ou seja, a interação daquela região com o saber fazer daquelas pessoas que habitam ali, faz com que o produto tenha características específicas que estão diretamente ligadas a aspectos dessa região. E isso é importante na DO e é preciso ser demonstrado
é preciso ser comprovado. Aí onde entra o trabalho da instituição de pesquisa. Nós temos já inúmeras indicações geográficas no Brasil, apesar de ser uma coisa recente, né? 96 para cá, relativamente recente. Se você pensar que Portugal já fazia isso no século XVIII, no Brasil é recente, mas a gente já tem inúmeras e cada vez verifica-se um interesse maior das regiões de protegerem suas riquezas, seus patrimônios, através dos signos distintivos, no caso, as indicações geográficas. E no caso do café, por que a gente acredita, né, que o café tem um potencial muito grande para ser beneficiado, para usar da indicação geográfica, né? Desde a entrada do café no Brasil, que começou aqui pela Guiana, no norte, foi andando no nosso território, foi sendo, vamos dizer, domesticado e utilizado nas diversas regiões, o cafeeiro foi interagindo com todos os ambientes do nosso país. E a gente tem hoje café produzido em todos os principais biomas do Brasil, seja no Cerrado, seja na Amazônia, seja no Nordeste, no Sudeste, no Sul, todos os biomas a gente encontra produção de café importante, significativa, e isso já nos mostra que existe aí um potencial de obtenção de produtos com muita diversidade, porque a interação da planta, do cafeeiro com o ambiente resulta em produtos diferenciados, em cafés diferenciados. Ou seja, a relação do ambiente com a planta vai expressar nas características da bebida daquela região. Nós temos uma relevância histórica, sociocultural do café. O café faz parte da história do Brasil. Ou seja, nós temos no Brasil, em relação ao café, todos os conceitos que embasam tanto as indicações de procedência quanto as denominações de origem. Infelizmente, durante muito tempo, a gente teve um reconhecimento no exterior apenas como grande produtor. O Brasil, durante muitos anos, não obstante a importância da cafeicultura, era tido como um país que produzia apenas um café que, no passado, era conhecido como café tipo Santos. Adquiriu o nome do porto onde ele era exportado. Era um café de qualidade, né? Apreciado, tanto é que nós somos hoje o principal exportador de café do mundo, ainda somos, mas era um café que não tinha nada, vamos dizer, de diferente. Hoje nós já temos 8 indicações de procedência para o café e 2 denominações de origem. Nós somos o produto de origem agropecuária brasileiro, o único que possui 2 denominações de origem, e vocês vão ver para frente. Então, o que existe? Existe uma necessidade de mudar esse conceito, caracterizando e divulgando lá fora as diferentes origens do café do Brasil e os nossos diversos cafés que a gente sabe que existe aqui dentro. E precisamos fazer um trabalho para conhecer essas relações, saber explicar isso, demonstrar como isso acontece. Por que em determinada região a gente vai ter uma bebida assim com um aroma diferenciado ou com um sabor mais achocolatado? Numa outra região é muito mais comum encontrar café com uma acidez mais elevada, ou seja, todas essas características a gente precisa entender e tentar descobrir quais são as relações que determinam essas diferenças. Então, gente, quando a gente está falando de indicação geográfica, a gente está falando em qualidade. Então, de uma forma quase que natural, a gente está normalmente trabalhando com cafés especiais, que é onde você vai trabalhar em valores agregados maiores, quantidades menores, você sai daquele horizonte do café commodity, que é exportado sem nenhuma diferenciação. Junta-se café de um monte de lugar, de um monte de produtores, sai aquela quantidade imensa, sem uma maior diferenciação.
E no caso do nosso papel na instituição de pesquisa, na universidade, na Embrapa, na IPAMIG, a nossa missão é de dar ciência, de informar, comunicar, ou colocar lá um foquinho de luz sobre todas essas relações e todas as implicações que existem no universo das IGs. A gente não vai garantir que o valor vai ser agregado, vai ser diferenciado, você vai vender o café com um preço melhor, não podemos garantir isso. Também não vamos garantir que ele é único e diferente, ou seja, possivelmente você vai encontrar cafés com características semelhantes em outros lugares. Aí é que vem as outras características da origem que são importantes da gente demonstrar. E também não vamos garantir que essas qualidades, essas características não possam ser alteradas. Mas o que a gente pode garantir do nosso lado aqui da pesquisa? A gente garante imparcialidade, a gente garante que a gente tem metodologias hoje já disponíveis para fazer uma prova dessa origem, de garantir essa origem. A gente tem muito conhecimento já, apesar de ser um processo extremamente complexo, das relações entre a qualidade, o ambiente e as pessoas, o saber fazer local. Em alguns casos, a gente consegue já demonstrar o que está determinando aquela qualidade, ou seja, quais são os fatores ambientais que estão contribuindo, ou que a gente consegue mostrar, evidenciar cientificamente que tem um papel importante naquela região. Ou seja, o que a gente consegue fazer é traçar um retrato, né, um quadro mais claro do que está por trás daquela xícara de café. Mas quem quer, né? Por que nós vamos fazer tudo isso? É trabalhoso, é complicado, se a gente não tem todas as garantias que a gente gostaria, né? É preciso identificar, então, quem quer esse café com selo de origem da indicação geográfica. É o produtor que quer fazer, é o consumidor, a gente precisa ter claras essas relações. Precisamos informar que ainda existe muito desconhecimento dessa forma de proteção. Sabemos que cada vez mais no mundo, parece até que é como se fosse uma contraposição à globalização, o interesse do consumidor de saber de onde vêm os produtos que ele consome. Não apenas pelas características organolépticas ou físico-químicas do produto, mas por saber, por ter preferência, por ter interesse, por ter interesse em saber se aquilo é feito de uma forma sustentável, se as pessoas que trabalham para a obtenção daquele produto são pessoas felizes, que estão trabalhando em condições de segurança. Existe uma série de aspectos que cada vez mais a gente vê que toma importância na decisão do consumidor ao comprar um produto, ao estar disposto a pagar mais por um produto com a garantia de uma origem qualificada. Então, a gente tem a fama, a notoriedade, a proteção da região e o produto, o que constitui o que a gente chama de território. E o mais bacana de tudo isso, que eu acho que a gente observa nos processos de indicação geográfica, é que quando ele se estabelece de uma forma bem feita, ele vai se consolidando, ele gera um sentimento de pertencimento, de orgulho, de felicidade para as pessoas que estão naquele local. É como se fosse bom saber de onde você é, te dá uma satisfação. A gente observa isso em várias coisas, e a indicação geográfica veio justamente para organizar esse processo, para valorizar isso, para proteger as pessoas daqueles locais. E eles, por outro lado, recobram isso de uma forma que seria esse orgulho, esse sentimento, essa alegria de pertencer a um determinado lugar que se tornou famoso porque produz um café de qualidade. Então, aqui a gente tem, como eu disse, né, os biomas, os grandes biomas do Brasil, a distribuição dos cafés, para vocês verem, né, que está comprovado que a gente tem café
em todos os principais biomas do Brasil, nas regiões de todo o território praticamente, podemos até aumentar isso se a gente quiser, né? Aqui algumas das indicações geográficas que a gente tem. E essa diversidade de ambientes que implica num climas diferenciados, solos diferenciados, relevo, tradições diversas, saberes diversos, isso cria uma diversidade que acaba se refletindo na bebida que o consumidor vai tomar lá na cafeteria ou na sua casa no final. Essa complexidade, né, ela é muito elevada e por isso a dificuldade muitas vezes de entender o que define, o que está por trás daquela xícara, como eu disse, que determina um café ser tão apreciado, ser considerado de qualidade tão elevada. A gente tem uma interação muito próxima do ambiente com a planta, e aí quando eu digo a planta, eu abranjo a diversidade genotípica do cafeeiro também. Nós temos diversas variedades cultivares. Esse processo de obtenção de novas variedades, ele é contínuo. As principais instituições de pesquisa do país estão sempre buscando novas opções para o produtor rural, com características melhores. Hoje em dia não se busca só produtividade, mas se busca também qualidade ou potencial de produzir qualidade. Você tem aí os tratos culturais, os processos de colheita, os processos de pós-colheita, como a secagem. Tudo isso vai se combinando de uma forma muito bacana, mas bastante complexa, até a gente ter lá a xícara. Que você pode ter, às vezes, todo um processo bem feito, e na hora que chega lá na pessoa que vai preparar o café, a Elga que eu diga, alguém pode estragar tudo aquilo. Então, o café, gente, de todas as culturas que eu conheço, eu sou engenheira agrônoma, eu acho que não existe nada tão complexo como café. O pessoal da uva vai dizer, a uva também é. A uva também é, o vinho também é. Mas o café é também muito complexo e a gente ainda tem muita coisa para aprender sobre tudo isso. Então, a gente tem os genótipos, né? Só da gente fazer duas separações bem assim, grosseiras, né? Se você tiver um café que produz frutos vermelhos e um café que produz frutos amarelos, quase certamente você vai ter no final na xícara um reflexo diferente que é acarreado por essa diferença desses frutos. A cor do fruto é uma característica fenotípica que a gente observa, mas ela reflete toda uma bagagem genética que está ali atrás, que influencia na qualidade da bebida do café. O processo, se a gente separar, se a gente fizer um café natural, secagem natural, de um café descascado, também vamos obter produtos diferentes. Então, para vocês verem que a complexidade é grande quando se trata de cafés especiais, cafés de qualidade e indicações geográficas. Aqui um exemplo, né? Os cafés do Cerrado Mineiro, eles se caracterizam, né, por um aroma intenso, com notas variando de caramelo a nozes, acidez delicadamente cítrica, corpo moderado e encorpado, sabor adocicado, com aspecto de chocolate e finalização de longa duração. Isso permitiu que o Cerrado Mineiro fosse a primeira região cafeeira do Brasil a obter uma indicação geográfica. Primeiro, eles obtiveram uma indicação de procedência e depois refinaram esse processo, aprenderam durante longos anos, eles foram pioneiros e hoje eles têm também uma denominação de origem, o ADO. E quem hoje toma um café do Cerrado, cada vez fica mais sedimentado, né, no consumidor, nos compradores, nas pessoas, nos países que fazem comércio com o Cerrado Mineiro, eles estão buscando essas características. E quando eles compram um produto com a indicação geográfica, eles sabem que é mais uma garantia de obtenção daquilo que eles estão buscando e que eles valorizam.
Então, algumas das indicações geográficas que eu falei para o café, né, do Brasil, nós temos o café do Cerrado. Inicialmente, quando eles fizeram o primeiro pedido, eles não tinham esse logotipo, eles fizeram apenas a solicitação da proteção para a região do Cerrado Mineiro, determinando todos os municípios que faziam parte daquela região. E isso foi concedido em 2005, eles levaram 10 anos, gente, para conseguir isso. E depois, posteriormente, já numa nova empreitada, eles refinaram o processo, evoluíram e conseguiram demonstrar que o café do Cerrado tem aquelas características que nós mencionamos agora recentemente, e isso era muito ligado ao ambiente daquele bioma lá do Cerrado, onde ele é obtido, naqueles municípios que estão demarcados. Quando eu digo demarcados, é que realmente foram designados, foi feito um mapa, você sabe onde são os municípios onde esse café, para receber o selo, ele tem que estar naquela região, não pode ser produzido fora do limite que foi definido para a proteção e a obtenção da indicação geográfica. Então, o Cerrado hoje tem a IP e a DO. Nós temos a Mantiqueira de Minas. Esse seminário, inclusive, está sendo hoje realizado porque eu acho que foi... Aqui a data está errada, viu, gente? Desculpa. Foi agora, em 2019, acho que em maio de 2019, que a Mantiqueira obteve a denominação de origem. A Mantiqueira, quando a gente começou a trabalhar com eles já tinham uma indicação de procedência, era esse selinho aqui. Eles fizeram um trabalho de branding, de marketing, mudaram um pouco. Eles hoje têm a indicação de procedência, que tem esse frutinho vermelho, e a denominação de origem, que tem esse frutinho amarelo. Eles conseguiram a IP em 2011, e hoje, em 2020, eles conseguiram a DO, levou bastante tempo também. Nós terminamos o projeto e o depósito foi acho que colocado, depositado no INPI a solicitação em 2014, se eu não me engano, e levou bastante tempo para isso sair, porque é um processo bastante detalhado e moroso. Existe uma série de documentos, é bastante complexo. Outras indicações geográficas para os cafés do Brasil, né? A gente tem o Norte Pioneiro do Paraná, que é uma indicação de procedência, ou IP, que foi obtido em 2012, a Alta Mogiana, em 2013, também uma IP, a região de Pinhal, que também é uma região no Paraná, né, que também tem uma indicação de procedência, em 2016 eles obtiveram isso, e mais recentemente o oeste da Bahia, uma IP também para aquela região tão importante de produção de café do oeste da Bahia. E a mais recente de todas, então, como eu disse, é a DO da Mantiqueira de Minas. Existem várias regiões com solicitações já depositadas no INPI, e eu acredito que esses processos vão aumentar, e eu tenho visto uma coisa interessante que eu acho que é importante, as regiões começarem a se organizar sobre o foco das indicações geográficas, das origens. Eu acho que isso vai ser extremamente importante, proveitoso para a cafeicultura brasileira, que exista essa identidade, essa organização, que a indicação geográfica vai propiciar. Hoje existe um grupo das origens de produtoras de café no Brasil, como eu disse, normalmente ligado à produção de cafés especiais, e eu acho que isso está se solidificando, está vindo para realmente trazer uma mudança grande em toda a parte de gestão, de comercialização, e na forma como a nossa cafeicultura e o nosso café é visto lá fora. Aqui, gente, que horas são, Isabel? Quanto tempo eu estou falando? Você está falando, já tem 35 minutos. Então, eu trouxe aqui para vocês o resultado do trabalho que a gente desenvolveu durante 4 anos lá na Mantiqueira de Minas, que foi para eles fazerem a solicitação da DO. O objetivo dos projetos que nós fizemos lá foram vários.
era justamente dar para eles o respaldo científico, né? A sustentação para que eles pudessem pedir a DO, mostrando que os cafés da região têm características que estão intrinsecamente ligadas com os aspectos da região, com o ambiente regional. Existe uma interação muito grande e isso se expressa na qualidade e nas características sensoriais dos cafés que são produzidos lá. Então, só para vocês terem uma ideia, né, aqui está a Mantiqueira, aqui, né, no sul de Minas. Quem não é daqui de Minas, vê aqui o grupo de municípios. Esse municípiozinho rosa aqui era o nosso município referência. Eles tinham 22 municípios quando pediram a IP, e depois eles incluíram mais 3. Hoje eles são 25 municípios que detêm a DO. Aqui estão todos os municípios que fazem parte dessa indicação geográfica, né? O símbolo deles aqui no caso da IP. E o que a gente fez lá? Fizemos milhões de coisas. Caracterização do clima da região. Aqui vocês veem, por exemplo, dá uma caracterização que foi feita com base nas normais climatológicas, né? Do zoneamento econômico ecológico de Minas Gerais, que são dados que abrangem anos de 1961 a 1990, 30 anos de dados climáticos, que estabelece um padrão, assim, uma característica macro daquela região. A gente mostrou isso como efeito aqui com relação à pluviosidade. Ó. Vocês veem que, à medida que vai para o sul, você tem um aumento da pluviosidade média anual. No caso da temperatura, aqui a temperatura média também, à medida que a gente vai para o sul, a temperatura diminui. São características da região que a gente começa do macro até chegar no mais específico. Fizemos também observações das características climáticas baseada nas estações meteorológicas do INP, como é que chama? Do INEMET, do Agritempo, do MAPA, ou seja, a gente fez também uma observação aqui, foi do ano 2008, eu acho 2013, de todos os parâmetros climáticos que a gente julgava que seria importante para o cafeeiro, para a produção do café. Aqui alguns exemplos do mapas. Tudo isso aqui fica armazenado num banco de dados geográfico que foi criado para o trabalho. Aqui a gente usa tecnologias que a gente denomina, engloba como geotecnologias, né, que abrangem o sensoriamento remoto, os bancos de dados geográfico, a localização de cada informação que entra no banco por meio das coordenadas geográficas que a gente obtém no GPS, e uma série de metodologias que a gente engloba de uma forma mais generalizada, dizendo geotecnologias. O laboratório que eu trabalho aqui na IPAMIG, eu fico na IPAMIG em Lavras, no sul de Minas. Apesar de ser pesquisadora da Embrapa, o laboratório é uma parceria da IPAMIG, da Embrapa Café e da UFLA, da Universidade Federal de Lavras. Então, aqui o nosso laboratório, que se chama Laboratório de Geoprocessamento ou Geossolos, que ele começou lá trabalhando com solo e depois foi migrando, nós usamos essas geotecnologias para desenvolver esse trabalho. Dados climáticos que foram coletados em loco, nós tínhamos pequenas estações meteorológicas durante os anos do projeto, que a gente observava localmente os talhões onde a gente amostrava, né? Também fizemos uma análise e uma descrição, foram encontrados características que a gente observou que eram importantes, com relação à temperatura noturna, amplitude térmica dos meses mais frios, uma série de parâmetros que a gente conseguiu demonstrar que tinham influência na fisiologia da planta, do cafeeiro, e que influenciavam na qualidade daquele fruto cereja que a gente obtinha no final e nas características da bebida que depois era obtida. Aqui, para vocês terem uma ideia das imagens de satélite, o mosaico de imagens de satélite que a gente usou para começar o trabalho. Aqui o mapa de uso da terra que nós fizemos, né, onde está em vermelho são as áreas ocupadas pela cafeicultura na região, as áreas em verde são as áreas de mata, de vegetação natural. O branco, a gente juntou todos os outros tipos de uso, pastagem, culturas anuais, que não interessava
na análise para a gente desse mapa temático, né? E aí depois teria aí também a parte de alguns corpos de água e as áreas urbanas que estão em cinza. Então, esses dados, gente, obtido a partir de interpretação de imagens de satélite, a gente fez o mapa do uso da terra, onde que estão localizadas as áreas de café da região. A partir desse mapeamento, a gente consegue quantificar e consegue fazer uma série de outras interpretações, né? Por exemplo, bom, aqui os dados quantitativos de o que tinha de café percentualmente, o que cada município representava do total da região. A gente vê claramente aqui, ó, Santa Rita do Sapucaí, a produção com maior percentual de café entre os 25 municípios. Esse outro mapa era um mapa da área a gente fez como um modelo digital do relevo da região, e a partir desse modelo a gente pôde fazer o fatiamento daquela paisagem em diferentes classes de altitude, porque a gente já tinha a hipótese que a altitude seria um fator importante nessa relação ambiente-qualidade do café. E então, a gente separou, e vocês estão vendo que as áreas em marrom escuro são as áreas mais elevadas, e as áreas nesse begezinho, amarelo mais claro, as áreas mais baixas, que estão abaixo de 900 metros. Cruzamos o mapa de café, de área de café, com o mapa dessas classes de altitude, para verificar quanto de café que estava em cada altitude na região, né? Aí vocês estão vendo aqui, ó, que 40% do café da região da Mantiqueira de Minas, ele está na faixa de 900 a 1.000 metros. E a gente tem mais quase 26% que está entre 1.000 e 1.100, e 14% que está entre 1.000 e 1.200. Ou seja, se você pegar acima de 1.000 metros, você tem aí 25 mais 14 mais 7, a gente tem uma ideia de quanto café que vai estar nas altitudes que a gente considera, ou a gente esperava que seriam mais importantes para obter bebidas de qualidade. Aqui separando, já dentro de uma classe que depois a gente observou que era aqui ia ter resposta, a diferença, os cafés em amarelo estão abaixo de 1.100, aliás, o café não, a paisagem, o relevo, e as áreas em marrom escuro são as áreas que estão acima de 1.100 metros. E por aí foi. Cruzamos novamente o café, as áreas de café em vermelho, com essas duas classes agora. Largamos as classes mais fatiadas, né? Separamos apenas em duas, abaixo de 1.100 e acima de 1.100. E foi possível quantificar e verificar, não só em termos quantitativos, mas em termos da distribuição espacial, onde estavam os cafés que se encontravam a mais de 1.100 metros de altitude. E por aí foi. Classe de declive, os cafés que estavam em relevo muito montanhoso ou não. Isso tem implicações para o manejo, para uma série de coisas, como, por exemplo, verificar as reais dificuldades da cafeicultura da região da Mantiqueira, em termos de mecanização, quanto que é relevante, como que isso é importante, em termos, assim, claros, quantitativos e espacialmente também. A gente pode visualizar onde estão essas áreas. E isso traz uma série de informações que são importantes para a gestão, para estabelecimento de políticas públicas, para a indústria que tem interesse em produzir algum maquinário, algum equipamento que seja importante para essa região e por aí afora. A distribuição também nas classes de declive e uma série de coisas que a gente fez de uma forma macro. E depois a gente fez como se fosse um zoom, separamos uma área piloto, onde a gente foi trabalhar de uma forma mais detalhada. E aí, então, trabalhar com a análise sensorial dos cafés também. Nós escolhemos o município de Carmo de Minas, que é uma mini Mantiqueira de Minas em termos ambientais. A gente fez essa análise anteriormente e tinha uma série de características que também ajudavam na facilidade de deslocamento, apoio estratégico, de logístico e tudo mais. Fizemos a mesma caracterização para Carmo de Minas. Aqui o mapa de uso da terra. Vocês estão vendo aqui em vermelho os cafés nas áreas no município de Carmo de Minas. Para vocês terem uma ideia, esse é o mapa
de classe de declive, com as declividades e o relevo. E em cima desse mapa a gente joga as áreas de café, a gente sabe que nessas áreas aqui, onde estão as áreas mais montanhosas, é que se encontra o grosso da cafeicultura do município. Fizemos levantamento de solos e fizemos uma série de observações, seja em dados secundários, quanto dados que a gente coletou. Essas aqui são resultados. Nós tínhamos um banco de dados com 50 mil dados de informação da qualidade do café, de 5 safras comerciais. A gente distribuiu aquilo através da coordenada geográfica, a gente entrou no banco de dados e colocou aquele dado daquela nota da qualidade do café que estava lá na cooperativa, que tinha sido registrado, de onde que tinha vindo. A gente buscou a coordenada geográfica de cada informação dessa e começamos a evidenciar relações ambientais com a qualidade da bebida. Aí as diferentes safras, como é que se distribuía aqui, gente, para vocês terem uma ideia, a bolinha vermelha, rosa e azul são os cafés especiais, ou seja, os cafés que pontuaram, né, nas avaliações daqueles anos, nos distintas instituições que nos passaram esses dados, os cafés que possuíam pontuação da bebida acima de 80 pontos, eram considerados cafés especiais. Fomos fazendo para vários anos. Dado secundário, isso aí era o retrato do que tinha na região. A gente observou o quê? Que os cafés da região estavam principalmente nessa faixa aqui de 70 a 80 pontos. Tinha cafés piores e tinha também cafés melhores, mas eles eram uma quantidade menos expressiva. Isso o que tinha lá. E aí a gente fez essa pergunta, né? E será que isso também aconteceria se nós tratássemos com cafés especiais apenas, né? Não os cafés que tinham sido comercializados pela cooperativa e as empresas de exportação? Se a gente tratasse apenas com os frutos que fossem colhidos maduros, aquilo também seria dessa forma? Como que seria esse comportamento, né? A gente estabeleceu, então, um experimento em que a gente formulou um modelo para avaliar essas relações. E aqui a gente chama de coleta de dados primários, ou seja, são dados que você vai produzir, que você vai fazer um experimento e vai lá coletar e vai sair com os seus resultados. Então, esse banco de dados, esse database que a gente fala, foi obtido pela própria equipe do projeto durante 4 safras, 4 anos a gente fez a coleta. Então, está aqui o município. Nós tínhamos no nosso experimento, os fatores que a gente avaliou eram as altitudes, então nós dividimos em 3 faixas de altitude. Nós tínhamos cafés que estavam abaixo de 1.000 metros, de 1.000, 1.200 e de acima de 1.200. Nós tínhamos também uma avaliação da exposição da vertente, se era mais sombreado ou mais ensolarado. Nós tínhamos os genótipos agrupados por 2 grandes grupos, né, que eram os genótipos que produziam frutos vermelhos e os que produziam frutos amarelos. E ainda tínhamos também 2 processamentos de pós-colheita, né, secagem, que era o processamento natural e o desmusquilado, tanto para os vermelhos quanto para os amarelos, para as faces de vertentes, para aquelas altitudes. Então, a gente foi ao campo, fez essa coleta, né, durante 4 anos, era tudo feito com muito cuidado, feito com muito capricho. Isso aqui, o processo de secagem aí na UFLA, eram amostrados lá e trazidos para serem processados aqui, no laboratório de pós-colheita do professor Flávio Borém, que era o líder desse projeto. Depois, os cafés também eram aprovados, né, através dessa metodologia aí tradicional da SCA. Enfim, e a gente, aqui estão rapidamente aqui umas transparências dos resultados que a gente obteve. Rapidamente, para falar para vocês, aqui a gente trabalha com possibilidades, probabilidades de se obter café acima de uma determinada pontuação. Quanto mais verdinho, verde escuro, verde claro, maior a probabilidade. A partir do momento que você começa a passar para o azul, essa probabilidade diminui. Então, vocês veem aqui que a gente tem a probabilidade e o local, onde isso é mais provável de acontecer. A gente fez isso para diferentes notas,
para todas as situações que a gente tinha. Aqui, no caso, os frutos eram vermelhos, então a probabilidade diminuía mais rapidamente que em relação aos frutos amarelos. Depois a gente fez uma análise que a gente chama de análise de correspondência, que era justamente para tentar identificar as notas que a gente tinha dessas amostras que a gente teve com algumas características. Por exemplo, a safra, isso aqui são só 2 anos de que a gente plotou nesse gráfico, mas a gente tem 4 anos de resultado. A safra não importou. Naquele outro transparência que eu mostrei, cada ano tinha um resultado diferente. No nosso caso, não. E por quê? Porque a gente ia lá, pegava aquele fruto cereja, no ponto melhor de maturação, ou seja, no ponto máximo de qualidade dele, e o nosso processamento era feito para não perder nada da qualidade que a planta estava nos oferecendo. Então, a gente tinha um maior cuidado para que todo aquele potencial não se perdesse no processo de pós-colheita e secagem. E fizemos essa análise de correspondência para diferentes parâmetros. Vertente, por exemplo, não se mostrou significativo. Ano de safra também não. A gente tinha uma constância, isso era importante demonstrar, que se você pega o frutinho com a expressão máxima da qualidade, existe um padrão. Quando a planta consegue te entregar um frutinho com aquela qualidade, aquilo ali tem uma constância, existe um processo fisiológico dela que ela se esforça ao máximo para produzir o melhor. E aí a gente foi. E o que a gente conseguiu? A gente conseguiu demonstrar cientificamente que existe uma relação do ambiente na região da Mantiqueira com as características sensoriais da bebida dos cafés especiais que são produzidos ali. E isso tem uma interação com o genótipo da planta e com o processamento também. Essa relação é complexa, ela é intrínseca, mas ela existe e a gente pode mostrar de uma determinada forma que foi possível, ao final do projeto, a gente fornecer para a Procam, que é a Associação dos Cafeicultores, que é a detentora, a guardiã da indicação geográfica, nós fornecemos essa informação para eles e com essa informação eles deram entrada no pedido da DO no INPI. Ficou demonstrado que se você tiver em Carmo de Minas e você falar para mim assim, eu tenho um café que foi produzido a 1.100 metros, ele é de uma variedade bourbon amarelo, portanto, fruto amarelo, e eu fiz a secagem dele por um processo natural. Sem beber o café, eu posso dizer para vocês as características sensoriais predominantes, marcantes, que a gente vai encontrar sempre nesse café. Então, isso ficou demonstrado claramente nesse experimento. Nós conseguimos indicadores fáceis de serem observados e registrados, que pudessem propiciar a associação e aos produtores fazer a identificação dessas áreas, fazer a rastreabilidade dessas áreas, fazer para o produtor fazer a gestão da propriedade dele, saber que talhão que ele ia tratar com um cuidado diferente, porque ali existia um potencial para produzir aquele café. Se ele não fizesse nada para estragar, ele obtinha todo ano cafés especiais com aquele padrão sensorial. Então, isso foi muito bacana, isso já foi analisado, né, pelo INPI, e foi aprovado. E a partir desse trabalho, dessa contribuição que a ciência pôde fornecer para a associação e para os produtores rurais da região da Mantiqueira, eles obtiveram uma DO. E é esse o trabalho que a gente faz aqui, gente. Esse o trabalho que nós estamos aqui sendo pagos, né, com dinheiro público para trazer para vocês informações, conhecimentos sobre qualidade do café, o que está por trás da qualidade daquela xícara, né, que você vai lá na cafeteria e você fala, não, custa tanto, mas eu quero pagar porque é bom, vale a pena. Então, é isso, gente. É isso que a gente está fazendo aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que é indicação geográfica e um pouquinho da interação, de onde nós, da pesquisa, podemos contribuir, onde que a gente se insere em todo esse processo, que é um processo complexo,
tanto de ser montado e depois de ser gerido, né? A região agora tem uma responsabilidade grande de fazer a boa gestão desse selo, porque ele garante reputação. E essa reputação traz uma série de valores que são agregados, e não só monetários, mas diversos outros que se refletem na vida das pessoas que estão ali naquele local. E então é preciso ter um cuidado muito grande, um carinho e um respeito por todo esse trabalho que foi feito durante anos, não só pelos produtores, mas por todas as instituições que atuam na região, por nós aqui da pesquisa, do Consórcio Pesquisa Café, pelos profissionais que trabalham lá na ponta, na cafeteria, por aqueles que fazem o trabalho de provar e dar essa garantia dessa qualidade, ou seja, todos envolvidos nesse sistema, que a IG é uma parte importante, ou pode desempenhar um papel importante no sentido de proteger e valorizar as nossas regiões cafeeiras. Ok? Era isso. Muito obrigada pela explicação, Helena. Foi, nossa, maravilhoso. Esse caso aí da Mantiqueira de Minas é assim, nossa, dá tanta alegria, né? Muita alegria. E olha, eu Nós já tive a estamos... oportunidade de trabalhar também no Caparaó, no Alto Caparaó. Eu já estive na Mogiana. Eu estou agora trabalhando aqui no Campo das Vertentes. Vai ter um trabalho também que nós vamos começar na Canastra. Ou seja, é muito prazeroso trabalhar com indicação geográfica, porque é uma interação, como eu disse, não só do ambiente, mas das pessoas da região, né? A gente começa a conhecer pessoas, a gente faz amizades. É muito bacana, eu gosto muito de trabalhar com isso. Ai, que legal. Helena, já apareceram umas perguntas aqui para você. Pois não. A primeira que a gente tem aqui é a da Elga. A Elga Tá. perguntou assim: qual serviço hoje tem IP no Brasil? Qual o que, Isabel? Desculpa? Qual serviço hoje tem IP no Brasil? Qual serviço? Eu Aham. sei que tem eu não sei especificar bem, mas tem como se fosse uma região que trabalha com fornecendo serviços digitais que conseguiram registrar a indicação geográfica. Depois a gente tem produtos de couro em Santa Catarina, eles têm lá uma indústria de calçados e de artigos de couro, e existe uma indicação de procedência para esses produtos lá com couro. Existe indicação de procedência, para vocês terem uma ideia, de pedra, de mármore, de granito no Espírito Santo. Tem um monte de coisa. O Brasil está se mostrando assim, com alto potencial, Isabel, para gente, para obter vantagens comerciais e outras vantagens, como eu disse, a partir das IGs. Agora, eu não lembro, isso é tudo muito dinâmico. Vocês entrando no site do INPI, é muito fácil. Vocês vão lá no setor de indicações geográficas e vocês têm lá todas as informações, todos os pedidos aprovados e os que estão em andamento. É público, gente. Inclusive, isso é colocado para consulta pública antes de ser aprovado. Alguém pode ir lá e contestar alguma coisa. É tudo muito divulgado. Vocês têm acesso a essas informações, se quiserem, tiverem curiosidade de ver, entrando no site do INPI, Isabel. Viu, Elga? Entra lá, agora eu não vou lembrar, mas tem muita coisa interessante, umas coisas até bem diferentes que eu até me surpreendi com algumas delas. Tá Por ótimo, exemplo, obrigada. Isabel e Elga, aqui em São João del Rei, tem uma indicação geográfica para aqueles produtos de estanho que eles fazem aqui. Ó, que legal. Muito São João, fazem taças para vinho. É bem famoso e eles têm uma indicação geográfica. Tem uma série de coisas interessantes. A gente está mais ligada nos produtos agropecuários, né? Tem mais informação e mais interesse. E eu, principalmente, em relação ao café.
A Elga também perguntou se você podia falar mais sobre as diferenças práticas entre IP e DO. IP e DO. Então, as duas são a proteção que está relacionado com uma região. Pode ser uma região pequena, por exemplo, o Vale dos Vinhedos é um vale pequenininho que pega parte de 3 municípios lá perto de Bento Gonçalves. Eles foram a primeira indicação geográfica no Brasil e eles têm hoje uma DO. E pode ser, por exemplo, como eu disse, a Mantiqueira, que são 25 municípios, Matas de Minas, está com o processo em andamento, acho que eles são quase 60 municípios. Então, assim, esse território pode ser variado. No caso da IP, o que mais importa, Elga, é a reputação, a tradição, o reconhecimento. Aquilo é famoso, ficou famoso. Quando a gente parte para a DO, aí que vem a necessidade de você demonstrar cientificamente a relação das características do produto com o ambiente onde ele é produzido, com o ambiente daquele local que vai ser demarcado e vai ser protegido pela DO. Então, você tem que demonstrar, ó, os cafés daqui têm essas características, e tem essas características por isso, por isso, por isso. Então, você tem que ter uma demonstração mais clara dessa interação do ambiente com as características do produto. Ficou claro? Ficou assim. Obrigada. Ficou. Helena, temos aqui uma participação internacional do Alex. Ele está nos Estados Unidos e mandou uma pergunta para você. Ele pergunta assim: Oi, Alex. Helena, você acha que sempre tem correlação entre altitude e qualidade/complexidade? É o seguinte, Alex, a altitude, ela está ligada diretamente também com a latitude, ou seja, não existe uma altitude única para todos os cafés, dependendo do local. Por exemplo, se você vai para a América Central, você vai encontrar a expressão cafés diferenciados em altitudes bem mais elevadas, porque é um local mais quente, a latitude é mais baixa. Então, é uma relação que vai junto. Mas, na verdade, o que a altitude ela está expressando? Ela é um indicador. A altitude em si, tanto faz, mas ela é um indicador do microclima que existe ali. Lá na Mantiqueira foi muito interessante, porque, primeiro, a região, é difícil você conseguir encontrar uma área que tenha menos de 800 metros. Não tem, está tudo acima. É muito difícil você encontrar café que esteja nos 800 metros. Em 800 metros não tem café. Eles têm café acima de 900, acima de 1.000. E você nota, apesar do ambiente da Mantiqueira ser um ambiente extremamente complexo, ali existem processos geotectônicos, neotectônicos de soerguimento daquelas montanhas, de erosão. Então, a parte de solo, por exemplo, lá, foge de tudo quanto a gente está acostumado a ver no livro, ou seja, o que é o normal, vamos dizer, normal, né? É muito diferente. E a gente notava que, se você estava acima de 1.000 metros, você tinha determinadas classes de solo, que abaixo de 1.000 metros você não achava. Então, uma das coisas que a gente investigou foi essa relação. Então, assim, a altitude, ela é um indicador da diferença desses ambientes, a gente costuma dizer, às vezes, até terroirs, ou microclimas, porque a altitude está relacionada com a temperatura, com a insolação solar, com a umidade, está tudo interligado. Então, ela é um indicador bom, porque ela é um indicador fácil de você conseguir diagnosticar. Você vai lá com o seu GPS mesmo, até no celular, você sabe se você está, em que altitude que você está. Se quiser uma coisa mais precisa, é possível também. Mas, assim, não é a relação da altitude em si, é de todos os parâmetros e os aspectos climáticos
e ambientais do próprio meio físico, como que eu te disse, existe uma diferenciação de ambientes em termos de solo, que pode ser diagnosticado pela altitude. Então, é fácil. Você vai falar assim, os cafés que são produzidos nas classes de solo tais e tais. Você tem que ter um mapa, você tem que delimitar isso na superfície, na sua paisagem. Agora, a altitude é mais fácil. Então, a gente encontrou esse bom indicador que refletiu tudo isso. A gente fez trabalhos na parte de genética, a gente fez trabalho na parte de fisiologia da planta. A gente tem as explicações, que eu não vou entrar em detalhe, que não era o tema do trabalho, mas a gente descobriu tudo o que significa em termos do processo de maturação, e veja só, Alex, não é o potencial de produção de qualidade, é o potencial de degradação da qualidade, é o potencial oxidativo que é maior nas altitudes mais baixas, que denigre a qualidade, faz uma oxidação, diminui o processo de maturação, o tempo de maturação, todo o processo fisiológico da planta na maturação, e expõe a planta e aquele fruto a processos oxidativos mais intensos. Por isso que mesmo a planta tendo potencial para produzir um determinado tipo de café, uma qualidade de café, ela não consegue quando ela está na área mais baixa. Lá em cima, ela tem possibilidade de expressar o potencial genético dela, interagindo com aquele clima diferente que está acima de 1.000 metros. Lá na Mantiqueira, ficou no final da DO, ficou estabelecida a altitude, acho que foi de 1.040 metros. No final dos 4 anos, a gente começou na área piloto, depois a gente extrapolou para todos os 25 municípios, aí havia algumas diferenças, eu acho que no final ficou estabelecido isso. Agora, o mais interessante, Alex, é que quando você consegue demonstrar, entender essa relação, você não precisa, se eles não quiserem colocar altitude, nem precisa. Eles podem só demarcar a área e estabelecer no regulamento de uso que pode usar o selo os cafés que estão acima de determinada pontuação. O ambiente vai condicionar os locais onde você vai ter probabilidade de obter aquele café. A vocação daqueles pequenos terroirs, lá naquelas condições, todo ano você tem condição de obter. Lá embaixo, quem sabe se obtém, se você fizer um manejo muito bem feito, tratar o seu café com muito bem tratado, fazer um pós-colheita bem feito, você pode também obter, não é proibido. Mas, assim, a vocação já distribui isso. Essa é a DO, é essa vocação do ambiente e a relação dele com a planta e com a qualidade do produto. É muito bacana. Lá, se eles não quiserem preocupar de saber onde é que está a lavoura da pessoa, nem precisa, porque a maioria dos cafés que vão ter aquelas características que eles determinaram, para ter o selo, o café tem que ser assim, 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 você pode ter certeza que a maior parte desses cafés virá dos talhões, das lavouras que vão estar naquelas condições. E foi isso que a gente demonstrou no trabalho, que foi tão bacana. Obrigado. De nada. Tem publicações, se você tiver interesse em ler, existem trabalhos, existe um monte de trabalho, eu posso depois passar referências para a Isabel, se você tiver interesse em ler sobre isso, tá? A gente publicou um monte de coisa. Valeu. Obrigado. Mais alguma coisa, minha gente? Ai, que bacana, quero ler também. Tem mais uma da Patrícia. Patrícia é nossa associada e ela está lá em Belo Horizonte. Ela mandou assim: como iniciar esse processo para o café do sul de Minas? Então, Patrícia, a primeira coisa a se perguntar é a melhor estratégia? É isso? Nós queremos uma indicação geográfica para uma região tão grande, tão diversificada? Será que a gente vai conseguir estabelecer esse padrão para o sul de Minas? Como que seria? Temos que pensar. O trabalho, ele começa de organização, de associação, ou seja, a gente vê que as IGs que funcionam bem, elas têm uma organização muito grande. Lá no Cerrado,
eles têm as cooperativas, a federação, que faz a gestão disso de uma forma muito séria. Então, assim, quanto maior a região que você tem, nada impede que seja feito, mas é mais difícil fazer a gestão disso. Então, a primeira pergunta a se fazer é isso mesmo? Vale a pena a gente procurar isso? Se a gente for fazer isso, então vamos começar a nos organizar. Onde é que está isso? Onde é essa região? Que sul de Minas que é esse? Nós temos um monte de informação, Patrícia. A gente tem um mapeamento das áreas de café do estado de Minas todinho. A gente pode dizer para você, por exemplo, se a gente pensar sul de Minas como região administrativa do IBGE, quais são os municípios que têm café? Quais são os municípios onde a cafeicultura é importante? Quais são os municípios onde você tem condições ambientais com vocação para a produção de cafés melhores? Existe um monte de informação e é preciso, então, começar a pensar sobre tudo isso e começar um processo de organização que precisa vir, primeiro institucionalmente, ver quem é que trabalharia isso, se seria por meio das cooperativas, da extensão rural, das associações dos produtores, como é que isso seria composto para começar o trabalho, então, de levantamento de dados, dados secundários, ver o que tem já disponível, e depois começar a lapidar essa informação e ver o que está faltando. Essa informação aqui a gente ainda não tem, eu acho que isso aqui é importante. Eu tenho certeza absoluta que se quiser fazer, existe condição. O que se precisa é pensar sobre isso de uma forma mais, assim, reunir um grupo de trabalho e começar a pesquisar, pensar sobre isso. Nós estamos às ordens, viu, Patrícia? Para conversar, para discutir tudo isso. O pessoal da Emater também tem trabalhado. As outras instituições que fazem pesquisa com café na região sul de Minas também. Então, assim, é começar a juntar o que existe de informação, formular um objetivo e começar a correr atrás disso. Obrigada. Obrigada, Helena. Bom, a gente não tem mais pergunta aqui, não. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Podem perguntar. Eu sugiro para Patrícia, você que tem interesse, entre nesse grupo do WhatsApp das origens dos cafés, que eles estão se organizando. Entre lá, comece a ver, comece a conversar com o pessoal. Eu acho que seria um ambiente bacana para você levar essas ideias e se informar um pouco como é que isso está funcionando, conversar, por exemplo, com duas regiões que são grandes, né, que é Matas de Minas e Cerrado, que são muito grandes, como é que eles fizeram, entendeu? Entendi, obrigada. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, pergunta, comentário? Eu tenho uma pergunta, na verdade, eu queria uma opinião sua, Helena. Pelo que você tem pesquisado, né, não só essa experiência com as IGs de café, mas eu tenho certeza que para colocar a mão na massa você deve ter tido que fazer uma pesquisa, né, desse assunto aí, dessas IGs na Europa e desse histórico todo. O que você acha que a gente pode aprender com essas IGs do vinho, principalmente, que valorizaram tanto os produtos e o consumidor, ele entende isso no rótulo, né? Ele valoriza um vinho de Bordeaux, um vinho do Porto, né? O queijo, o champanhe. O que falta ou o que a gente pode ter de aprendizado desses produtos que já são emblemáticos para a gente trabalhar isso no café? Porque é tão difícil comunicar, né? Um produto tão novo ainda. Olha, Elga, eu acho que é um trabalho de longo prazo, um trabalho de comunicação, de uma boa estratégia de comunicação. Por isso que eu acho importante a organização dessas regiões, como eu disse, né? É um esforço grande de longa data. Não só de organização, mas de comunicação, de informação. Para você ter uma ideia, no Vale dos Vinhedos, que eu já estive lá algumas vezes, foi onde eu fui aprender um pouco sobre isso da primeira vez, eu fiz um curso lá com eles, um curso do Ministério da Agricultura, e conversando com colegas da Embrapa Uva e Vinho, que trabalharam lá desde o início,
Lá aconteceu tanta coisa, gente. Hoje em dia, a Aprovale, que é a associação deles, acho que uma das partes mais fortes da Aprovale é o setor de turismo, são os hotéis. Eles hoje usufruem do Vale dos Vinhedos, da IG do Vale dos Vinhedos, muito. Houve consequências indesejadas. Por exemplo, começou uma pressão imobiliária grande. Tinha grupos empresariais que têm lá o spa do vinho, mas começaram indústrias quererem estabelecer spas, hotéis dentro do vale. Então, eles precisaram. A valorização das terras, hoje você não consegue comprar terra lá mais. Quem está, está. Porque tudo isso refletiu nesse trabalho que foi sendo feito com indicação geográfica. E hoje, os vinhos que eles produzem lá com a denominação de origem são todos exportados para a União Europeia. Então, é um trabalho de paciência, de esclarecimento, de informação. Você vê, o consumidor não sabe, né? Ao não saber, ele às vezes não valoriza. Isso não só, eu acho, com a indicação geográfica, todo o mercado de cafés especiais, né, Elga? É para você esclarecer o consumidor que está acostumado a tomar aquele café com baixa qualidade, a que ele teve acesso durante a vida toda, né? Você falar para ele, olha, experimenta, vale a pena, porque isso traz ganho para quem está produzindo, traz ganho para a região, traz ganho para você, para a sua saúde, para o seu prazer, traz ganho para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, até o café chegar na sua casa. É um processo, Elga, de ensinar, de organizar internamente e de ensinar o consumidor. Os outros elos da cadeia, seja da indústria, do comércio, é mais fácil, eu acho, de fazer essa divulgação. Já existe, você mesmo sabe disso, né? O café já é bastante, né? Esse mundo do café especial, ele é bastante efervescente, né? E dinâmico. É preciso fazer esse trabalho, então, com o consumidor, eu acho, sabe? O consumidor brasileiro. Mas eu acho que você deve concordar comigo que a gente está vendo isso acontecer no Brasil, né? Estamos vendo acontecer. Eu, por exemplo, eu não sabia de nada disso. Fui aprender com o Flávio o que era café bom. E aí eu falo que ele me estragou de por vida, né? Que eu não consigo tomar café ruim mais, né? Então, aí a partir disso, já tem meus 3 filhos, meu marido, minhas sobrinhas no Uruguai, e aí o negócio começa a espalhar, minhas amigas, todo mundo hoje não quer saber de café ruim, porque, sabe, é uma rede, é uma teia que a gente tem que tecer com paciência, né? E com perseverança. Mas, assim, o que eu vejo é que existe muito entusiasmo, sabe? Entusiasmo de todo mundo que trabalha nessa área. Tem uma coisa, uma chama, né? É como se a gente acreditasse nesse valor, né? E eu vejo isso nas regiões que vão construindo essa identidade, né? Desse território. Isso vai mudando a cabeça das pessoas. Quando a gente começou em Carmo de Minas, gente, nós começamos a falar para eles, eu ouvi para vocês, né? O café deles lá era 70 pontos, modo, né? O valor modal, né? De anos e anos. Os produtores, quando a gente começou a falar de café, sugeria 83, 84 pontos, eles assustaram, mas a gente não vai conseguir. Quando a gente foi depositar o pedido no INPI, que a gente sugeriu uma nota mais baixa, porque a gente tinha convicção de que o ambiente já faria isso naturalmente, sem você precisar estar escrito na norma, o ambiente já ia fazer aquilo acontecer, eles falaram que não, 84 aqui para nós já, tipo assim, já estava comum. Eu vi mudanças lá na região, sabe, acontecendo a partir do trabalho das indicações geográficas. Então, eu acho assim, que é nesse processo, Elga, de conscientizando as pessoas. E eu acho que a IG é um trabalho a mais, que além da qualidade do café, que você vai ter que ensinar as pessoas a beber, apreciar, você
leva para elas, né, tem que levar esse conceito do que é esse território, do que significa, né, você manter aqueles produtores ali naquela região, aquela dedicação daquele produtor, né, principalmente quando você está trabalhando com café, que você tem, na maior parte das regiões, pequenos produtores, né? A grande maioria, né? Então, eu acho que esse valor a gente vai ter que fazer esse trabalhinho de conscientizar. O consumidor brasileiro, né? Lá fora ele já conhece, né? Uhum. Sim, obrigada. Ah, bacana. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou deixar com a Isabel, gente, também uns vídeos do YouTube de uma professora da Federal do Rio de Janeiro, porque existem grupos de trabalho junto ao INPI, a BNT, um monte de instituições que trabalham as indicações geográficas, né, para todos os produtos, né? Existe uma normatização recente, um processo feito junto com o Ministério da Agricultura, o INPI, diversos órgãos. E essa professora, ela produziu alguns vídeos para o YouTube, daqueles que a gente vai desenhando, explicando, sabe, fazendo os desenhinhos, que são super interessantes e fáceis da gente distribuir para as pessoas entenderem o que são as coisas. Eu vou passar alguns links para a Isabel, passar para vocês, e a partir desse, vocês podem acessar. Ela tem um monte de vídeos sobre o tema. São super bem feitos. Ela chama Lígia Inham, da Federal do Rio de Janeiro. Eu vou passar para a Isabel e ela distribui aí para vocês. Tá? Temos muito material. Deixar. Esse material, por exemplo, é do Ministério da Agricultura. O SEBRAE faz um trabalho muito bacana com as IGs. Então, assim, tem muito lugar para a gente buscar informação e ser mais um instrumento de passar esse conhecimento para frente. Tá bom? Ótimo. Pessoal, vou aproveitar aqui e já fazer um link para o nosso próximo webinar, convidar vocês. Viu, Helena? Quero ver você lá também, acho que você vai achar muito bacana. A gente tem aqui a Elga já assistiu esse webinar em espanhol, eu já assisti ele em inglês. A gente teve a sorte desse painelista ser trilingue. Na verdade, eu acho que ele é poliglota, porque ele fala também italiano. Então, um par de línguas. E aí ele vai apresentar para a gente em português. E ele fala sobre... Ele chama Albert Scala. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Ele é de uma empresa que chama FS Stone. E eles fazem previsões de mercado de várias matérias-primas, inclusive o café. Então, ele vai nos apresentar como que está o mercado atual de café, e ele também explica um pouco sobre como funciona o mercado de commodities, né, do café, como que os produtores podem se resguardar. E ele também vai convidar o Fernando Maximiliano, que também trabalha na FC Stone, e ele é agrônomo e analista de inteligência, para poder falar sobre a gente, sobre esse mundo, né, de Covid-19, como que está o mercado, quais são as tendências aí, o que vai acontecer aí para frente. E vocês estão mais que convidados, o link para se inscrever está na nossa bio no Instagram, e também se vocês tiverem interesse podem mandar e-mail para mim, o mesmo e-mail que mandou e-mail sobre esse webinar hoje. Ele vai ser dia 25 de junho, às 19 horas, dia 25 é quinta-feira, e eu conto com vocês lá, espero ver vocês lá também. E muito obrigada, Helena, por essa explicação, sempre com a gente, sempre eu que ajudando a gente. agradeço, Isabel, né? Eu sou pesquisadora da Embrapa, mas sou membro da IWCA, né, gente? Sou mulher do café. Com certeza. Antes de mais nada, né, Elga? Sou mulher do café.
Trabalho na Embrapa, mas sou mulher do café. Gostei. E vamos dar força para a IWCA, que também está se organizando por meio das origens, né, Elga? Está havendo uma identificação dos subcapítulos com as origens produtoras, que é bacana. Exato. Inclusive, né, Helena, a gente estava conversando sobre o sul de Minas, né? Temos que delimitar essa região aí. Foi o que a Patrícia falou, né, Isabel? Vamos começar a conversar, né? Pensar nisso aí. Pois é. Bom, pessoal, acho que... Eu estou às ordens, gente, aqui na Epamig, em Lavras, o laboratório, para quem quiser vir, conhecer de perto o que a gente faz aqui, usando geotecnologias aplicadas à cafeicultura. Estou às ordens. Vou passar esse material para a Isabel e investigue um pouco mais sobre IG, porque vale a pena. Acho que todo mundo, a partir do momento que descobre, se apaixona. Então... Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo, boa noite a todos e até mais. Tchau, obrigada. Até mais, boa noite. Tchau. Obrigadão, Helena, obrigado. Boa noite. Até logo, gente. Prazer conhecer vocês. Você também.